Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de março de 2013. A polícia prendeu em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, um suspeito de chefiar uma quadrilha de roubo de veículos no Rio Grande do Sul. O grupo atuava em pelo menos 9 cidades do estado. Ele era um dos homens mais procurados na região. Contra o suspeito, havia mandados de prisão por vários crimes, como sequestro, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. A chuva que atingiu a região metropolitana do Recife provoca falta de energia em diversos bairros. A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano também informou que muitos semáforos estão desligados. A Companhia Energética de Pernambuco disse que colocou equipes de prontidão nas ruas para resolver o problema. O índice de preços ao consumidor semanal subiu em 4 das 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas na última leitura de fevereiro. Belo Horizonte e Salvador registraram queda. Já em Brasília, a taxa manteve-se estável em 0,60%. A Rainha Elizabeth II permanece internada em Londres após sofrer uma gastroenterite. Ela foi levada ontem para um hospital por precaução, depois de sentir sintomas da doença. A assessoria da família real britânica não deu detalhes sobre o tratamento, mas disse que a rainha está animada. 259 candidatos figuram na lista de indivíduos e organizações que vão disputar o Prêmio Nobel da Paz deste ano. O número é recorde. Entre os candidatos está o ex-presidente americano Bill Clinton. O vencedor será conhecido em outubro. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,66%, com 56.506 pontos. O dólar comercial está em elevação de 0,27%, cotado a R$ 1,987. O euro vale R$ 2,584, alta de 0,18%. Horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYK 532, AM 610 kHz, Mogi Mirim, São Paulo. Rádio CBN, Mogi Mirim, São Paulo. Futebol CBN, a maneira mais inteligente de você acompanhar as vitórias do seu time. Na CBN, você tem emoção na dose certa, uma goleada de informações e ainda joga com o nosso time. Entre em campo com a CBN, a rádio que toca notícia também no esporte. O Alto Posto do Ari é uma tradição que se renova, com instalações modernizadas, ecologicamente corretas, para oferecer a melhor qualidade em combustíveis. Um serviço de polimento e espelhamento com produtos da 3M e loja de conveniência. Aceita os cartões Mastercard, Visa, Rede Shop, Gold Card ou Cheque Pré. Alto Posto do Ari, onde você sempre ganha. Rua Padre Roque 867 em Mogi Mirim. A CBN Mogi apresenta Falando de Gestão, com Haroldo Pardo. Bom dia, está no ar o programa Falando de Gestão aqui pela Rádio CBN Mogi, AM 610. Eu sou o Haroldo Pardo, estarei com você de segunda a sexta a partir das 10h35 da manhã. E hoje estamos estreando o programa, né? O programa novinho, fresquinho aqui para você, ouvinte da Rádio CBN. E o programa vai ao ar todos os dias. Todos os dias a partir de hoje começa o programa Falando de Gestão aqui pela Rádio CBN, ok? É um prazer ter você aqui comigo, é um prazer ter a sua audiência. Você pode também participar conosco do programa através do nosso site, deixar o seu comentário www.cbnmogi.com.br na página do Falando de Gestão. E hoje, para começar o programa, para estrear, eu estou aqui com o professor Mauro Jonathan, que é formado em Administração e Letras, empresário, consultor de empresas, professor universitário e professor concursado na FEG. E, além disso, ele é mestre em Administração e doutorando em Administração. Também foi secretário de Educação em 2012 na cidade de Mogi Guaçu. Bom dia, professor, é um prazer
prazer tê-lo aqui conosco no programa Falando de Gestão. E com todas essas formações, instruções que o senhor tem, acredito que vai agregar muito hoje, porque nós estaremos falando de gestão de pessoas, ok? Ok, legal. Muito bem, eu gostaria de chamar a sua atenção porque nós vamos falar hoje de gestão de pessoas e, na verdade, vamos falar de um tema que é bastante abrangente dentro das organizações, bastante difícil de tratar desse tema, gestão de pessoas. Eu tenho algumas perguntas aqui para o professor Mauro que estará respondendo e você pode participar, pode colocar o seu comentário, deixar o seu comentário no www.cbnmogi.com.br. Bom, professor, quando nós falamos de gestão de pessoas, uma coisa que está em foco hoje é a retenção de talentos, né? Como as empresas têm lidado com isso nos dias de hoje? Bom, inicialmente, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí da CBN. Eu acho que quando se fala de retenção de talentos, a primeira situação que vem é a situação financeira, né? A maioria das pessoas, os leigos geralmente, falam, não, o que é mais importante é a parte financeira. Aí quando você pesquisa, quando você vai um pouquinho mais aprofundado, né, você chega à conclusão de que, na grande realidade, o aspecto financeiro é o sétimo, pesquisas indicam, né, o sétimo ou oitavo item de prioridade do trabalhador. Então, o que se torna importante? Além da parte do aspecto financeiro, um bom plano de carreira. Então, a pessoa que vai adentrar a empresa, né, o candidato, se ele tiver conhecimento prévio que a empresa tem um bom plano de carreira, um plano de carreira estruturado, aonde ele tem a condição de ter progressão funcional, né, aí ele vai ter condições de se sentir melhor, mais ambientalizado. Uma vez dentro da empresa, ele já se preocupa, além dessa progressão funcional, com o clima organizacional. As pessoas, os colegas, os colegas de trabalho, a chefia, a condição de chefia, o estilo de liderança que esse gestor apresenta, né? E se ela é comprometida, se ela é envolvida, né? Então esses são aspectos importantes. Além disso, sentir-se valorizado, no sentido de estar cada vez mais contribuindo para o crescimento da organização, porque todo mundo quer se sentir valorizado no que faz e quer se sentir desafiado também a ter um desenvolvimento, a ter uma participação maior, né? Então tudo isso começa a acontecer. Tudo isso, bem estruturado, ajuda a fazer com que a pessoa fique na empresa. Então, o talento seja retido, né? Que fique na empresa. Então, na grande realidade, mais ou menos é por aí. As organizações hoje têm trabalhado muito para isso, para reter talentos, né? A gente pode até observar que aqui na nossa região o crescimento das organizações, as empresas cresceram muito, as empresas que vieram de fora também com essa visão de negócio, de estruturação e retenção de talentos, né? E é muito importante. Haja visto que os cursos, né, na nossa região aumentaram muito. Então as pessoas hoje estão mais informadas, têm uma formação melhor e elas querem, né, professor, dentro da empresa ter o reconhecimento. Sim, sem dúvida. Uma outra coisa importante é no processo de atração e seleção de pessoas. Porque uma outra coisa que também ajuda a reter é selecionar certo. Então, se o candidato, se a pessoa que vai adentrar a empresa, se ela está de acordo com a filosofia da empresa, com a missão, visão, valores e estratégias, né? Então, se essas ideias estão consentâneas, ou seja, se elas estão adequadas, se elas coincidem, estão congruentes, tanto uma relação ganha-ganha, né? A empresa ganha com o profissional que está adequado para o que ela quer e o funcionário também está se sentindo bem porque é aquilo que ele quer ver na empresa ele está vendo, né? Então isso ajuda bastante. Uma outra coisa, de todas essas ferramentas que nós falamos que podemos usar dentro da organização, as empresas hoje, elas realmente, principalmente as pequenas empresas, elas estão preparadas para receber esses profissionais com ideias e dinamismo, que tenham essa condição de agregar dentro da organização? Ah, tá. Isso é importante pergunta. Na grande realidade, eu vou tentar responder, tem dois focos aí, né? Okay. Uma voltada para as grandes empresas, né? Que tem um preparo maior, que tem um setor todo de desenvolvimento aí, né? Então, na grande realidade, as ideias que vêm dos funcionários,
elas são bem aceitas, porque já há uma estrutura maior, já há um nível de liderança um pouco mais estruturado, eles vivem em ambientes onde essas novas ideias são veiculadas, existem até setores específicos nessas indústrias, nas grandes indústrias, só para inovação, só para desenvolvimento de novas ideias e de patentes, né? Mas ainda há uma liderança centralizadora em alguns aspectos, né? A chefia, algumas, mesmo das grandes empresas, elas gostam de centralizar a ideia. O gestor, ele centraliza as ideias para si, no sentido de sentir-se importante, né? E transferir essa transferência. O brasileiro ainda não está muito acostumado a transferir o seu conhecimento, né? Porque ele tem um certo receio do seu cargo ser ocupado, de haver uma competição. Tem gerentes que até não tiram férias ou, né? Quando tiram. Então o papel do líder nesse processo de retenção de talentos é muito importante. Fundamental. Já nas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, a gente nota que não que haja um despreparo maior, mas às vezes o proprietário, ele faz tudo, né? Ele é o faz tudo na empresa. Ele bate o escanteio e vai cabecear, digamos assim, né? Então, por conta disso, né, e por conta também, às vezes, você tem administradores, você tem proprietários que não são administradores, não têm como sua formação, né, a administração. Então, aí a gente contribui, numa pesquisa do Sebrae, revelou que existe um índice de mortalidade organizacional de 80%. Ou seja, 80% das empresas que iniciam suas atividades, elas fecham suas portas antes de completar 2 anos. Então é alarmante isso, né? É alarmante isso. Então, essas ideias, elas são, nas pequenas empresas, novas ideias, são tidas mais como invasivas. Então, se um funcionário chega para o chefe e fala para ele alguma ideia, traz um projeto tal, sendo que ele não foi solicitado para isso, por exemplo, pode ser entendido como uma situação invasiva. Né? Dentro da organização. Isso é muito importante ressaltar, principalmente para os nossos ouvintes da Rádio CBN, porque a maioria das empresas aqui que nós temos na nossa região são pequenas e médias empresas, né? Uhum. As grandes empresas não estão tão centralizadas aqui. Isso é importante deixar claro, né? Porque as pequenas empresas também podem usar estratégias aí para conseguir reter os talentos e trabalhar na gestão de pessoas, né? Embora a gente saiba que a maioria das pessoas que têm empresas, elas não são formadas em administração, mas tem aquela cultura do negócio, né? Tem a cultura da empresa, e isso é muito importante, né? Poder receber esses funcionários dentro da sua cultura. Sim. Sem dúvida. Muito bem, 10h42, programa falando de gestão aqui pela Rádio CBN, AM 610. Hoje nós estamos entrevistando o professor Mauro Jonathan, que está falando sobre gestão de pessoas. Lembrando que você pode deixar o seu comentário no site da CBN, CBN Mogi, www.cbnmogi.com.br. Professor, podemos considerar que a gestão de pessoas em pequenas empresas, então, é mais difícil? E por estar ligado diretamente com o proprietário? Sim, podemos dizer que sim. Por quê? O proprietário, um negócio que está começando, ou que já há bastante tempo, mas a concorrência é bastante grande, principalmente no setor de varejo, supermercados, lojas de calçados, etc., né? A competitividade é muito grande. Então, a redução de custos passa a ser uma coisa fundamental, não que não seja na grande empresa, mas na pequena mais ainda, né? Qualquer 2, 3 mil reais, qualquer 6 mil reais acaba impactando no mês, no orçamento, no faturamento da empresa, né? Então, o que acontece? A gestão fica muito centralizada no proprietário. E quando é uma empresa familiar, então, aí fica nos familiares, né? Então, quando você concentra então, o marketing, a parte de vendas, a parte de finanças, a parte de lidar com o funcionário, a parte até de treinamento, né? Ele mesmo quer economizar um pouquinho, então ele vai lá e fala, ele dá o treinamento, vamos assim dizer, né? Então, todas essas situações acabam sobrecarregando
o proprietário, acaba sobrecarregando. Então ele transfere para os filhos, ele transfere para a esposa, ele às vezes, né, transfere para os familiares algumas atividades para serem feitas. Mas às vezes o que é interessante é essas pessoas às vezes procurarem alguns órgãos, como o SEBRAE, como a própria Associação Comercial da cidade, que sempre há cursos e há treinamentos na própria internet, tem várias situações, livros. Então é interessante um investimento também em autoaprendizagem para não ser sempre na tentativa e erro. Porque o que causa bastante custo nas empresas é essa tentativa e erro, né? O proprietário vai lá, as pessoas vão lá, não tem total conhecimento de causa, vai e tenta. Erra. Errando, perde-se dinheiro, perde-se tempo, o investimento todo, né? E aí tem que se refazer, tem que se retrabalhar, né? Então, o que acontece é justamente essa situação. E a gestão de pessoas realmente fica mais complicada mesmo, porque ele não tem só gestão de pessoas para fazer, ele tem toda a empresa para tomar conta. Tá? Numa empresa grande, isso já é mais setorizado, já é estruturado. E uma empresa pequena não tem o RH estruturado, não tem um processo de seleção, recrutamento estruturado, né? Aproveitando e falando já em RH, né? Hoje a gente vê que a gestão, na verdade, de pessoas tem sido um foco diferente dentro das organizações, né? Que antigamente pensava-se muito em produzir, vamos produzir a todo custo, e esquecia um pouco das pessoas que estavam ali. Na verdade, as pessoas eram uma extensão da máquina. E hoje, o que mudou no setor de RH que a gente pode ressaltar aqui para o nosso ouvinte? Bom, aí eu já vou para média e grande empresa, porque na grande realidade o RH estruturado são nas empresas de médio e de grande porte. Porque no pequeno porte você não tem um RH estruturado, né? Com recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, né? Retenção para um programa fechado de retenção de talentos. Mas o RH nessas empresas de médio e grande porte, ela deixou de ser operacional e passou a ser mais estratégica. Então, deixou de ser departamento pessoal, deixou de fazer simplesmente os trabalho burocrático e passou a ser estratégico, ou seja, e outra, o RH passou a ser visto como um órgão que deve ser de assessoria. Não deve ficar só no seu departamento, ele deve trabalhar interdepartamentalmente, ou seja, ela deve assistir o departamento de produção, deve assistir o departamento de marketing, deve ajudar, auxiliar o departamento financeiro. Por quê? Em todos esses departamentos há pessoas, e essas pessoas são motivadas ou desmotivadas, incentivadas ou não, elas conhecem todos os programas de RH, elas conhecem todas as vantagens que a empresa tem, elas são treinadas, é feita uma pesquisa de necessidade de curso, de treinamentos, né? Então, o RH passou a ser mais de assessoria também, estratégica, né? Onde todos na empresa são envolvidos. E o RH também está encampando agora uma situação razoavelmente recente, tem aí uns 15, 20 anos, que é a estruturação no Brasil da educação corporativa. São as empresas trazerem as universidades, as faculdades, os centros tecnológicos para suas dependências e passar a trabalhar de uma forma bem mais específica, bem mais pontual, bem mais dedicada para o ramo de atividade daquela empresa, né? Então isso também é parte do RH. Uma coisa também que eu percebi muito que mudou nessa estratégia de RH é a liderança de frente que está próxima ao funcionário, né, ao indivíduo que está dentro da organização. Ela está mais preparada para lidar com pessoas. Na verdade, o gestor hoje, que a gente chama de supervisor de produção, que são aquelas pessoas que estão na frente, elas estão sendo selecionadas para que já consiga lidar com pessoas. Já não é mais aquela pessoa que tinha o conhecimento técnico, né? Hoje ela já tem o conhecimento técnico, mais o conhecimento com pessoas. É justamente isso que o RH faz. Então o RH não fica só ele treina, ele faz, né? Então ele empodera, chamado um termo de empowerment, que ele empodera pessoas, que é o gestor, que está lá na linha de produção mesmo, que está lá de frente com o funcionário, e ele, por si só, já reúne condições e ferramentas para que ele consiga reter o talento, para que ele consiga motivar as pessoas, para que ele consiga dar um norte, né, para ele consiga resolver conflitos, porque a resolução de conflitos também é uma coisa fundamental hoje nas empresas, né? Então, sem dúvida.
Ok, 10h49, programa falando de gestão, você pode participar deixando o seu comentário. Lembrando que você pode deixar o seu comentário no site da CBN, www.cbnmogi.com.br, lá na página do Falando de Gestão. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Qual a dica, então, que o senhor deixaria para as pessoas que têm pequenas empresas, né? As grandes empresas geralmente estão mais estruturadas, já tem um setor de RH, embora tenha muitos problemas ainda que possam ser resolvidos, e são problemas mais complexos, né, que envolvem mais pessoas, mas aquela pequena empresa, aquela empresa que de repente quer uma gestão familiar, que quer mudar um pouco o foco, o modelo, qual a dica que a gente pode deixar aqui no programa para que essa pessoa, que essa empresa consiga sobreviver? Bom, na grande realidade, quanto maior a empresa, maiores são os problemas, né? Então, também, né? Então, os problemas não é porque uma empresa tem um RH estruturado, é que ela não vai ter situações problemáticas. Vai ter sim. Então, uma empresa grande tem seus problemas, os problemas são complexos, então precisa de um RH estruturado, mas que vai resolver problemas atrás de problemas. Aliás, o administrador, o gestor, em geral, ele é um resolvedor de problemas. Ele é o que ele precisa fazer? Ele tem os recursos, escassos ou abundantes ou medianos, mas ele tem o recurso à sua mão. E os recursos são tudo que ele tem condições de administrar. Recursos financeiros, dinheiro, recurso financeiro, tempo, recursos de tempo, energia elétrica é um recurso que ele utiliza, água, seres humanos, que são recursos humanos da empresa. Então, um administrador ele vai administrar recursos. O pequeno proprietário, o proprietário de um pequeno empreendimento, o que ele deve fazer? Na minha opinião, na minha singela opinião, né, ele deve se aproximar do funcionário. Quando você se aproxima do funcionário, você ganha o seu respeito. E aproximar-se do funcionário não é só estar fisicamente perto dele. É simplesmente você ouvi-lo. É simplesmente você chegar, porque assim, às vezes, quando o funcionário percebe que o chefe está chegando perto, fala, já vai ter problema. E não, você tem que pontuar as coisas erradas, sim, mas tem que pontuar as coisas certas também. Então, aprender a elogiar o teu funcionário merecidamente, né? Aquele funcionário que realmente merece, isso faz muito bem para o funcionário. Isso faz com que o funcionário note que ele não só erra, porque o gerente, o gestor, o proprietário, às vezes, ele se preocupa mais com os erros. Você errou aqui, você fez isso de errado, não bateu a meta, etc. e tal. Então, aproximar-se do funcionário nesse sentido, no sentido de enxergar o que ele está fazendo de bom. Né? Esse pensamento que às vezes a gente tem de que eu pago um salário para ele fazer certo, tem que fazer certo. Aquela visão do quem manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Exatamente, então, exatamente. Então isso causa um estresse no funcionário. Aí o que começa a acontecer? Ele começa a continuar trabalhando para você, porque ele precisa do emprego, mas ele começa a mandar currículos para outros locais, né? Porque o ambiente de trabalho ali ele não é valorizado, ninguém enxerga, né? Então essa aproximação é muito importante. Outra coisa é estabelecer uma relação de ganha-ganha. Eu tenho uma relação de ganha-ganha para construir com o meu funcionário, com o meu parceiro de trabalho, né? Então, se eu construir uma relação onde só eu ganho, ou seja, você tem que produzir mais e ganhar o mesmo salário, você não é comissionado, você não tem benefícios, então só quem ganha é o proprietário, e o funcionário tem aquela sensação de que não está ganhando. Isso é ruim. Isso também desmotiva e acaba gerando conflitos, né? Então, estabelecer uma relação ganha-ganha é importante. Fazer um planinho de carreira também é importante. Por menor que seja a empresa, olha, você vai sair de auxiliar júnior para auxiliar. Certo? Então, quer dizer, e dentro dessa situação, você tem um ganhozinho, pequeno que seja, centavos por hora trabalhada, mas é um plano de carreira, é alguma coisa que você dá de futuro de visualização para o teu funcionário. Eu acho que isso é importante. Treinar sempre, né? Treinar e educar, treinar sempre. O treinamento não é um treinamento somente aquele treinamento pontual, técnico. Deve ser voltado para um treinamento mais... não só o treinamento, mas a educação também. Educar e treinar, não somente treinar. Por exemplo, o meu funcionário não conhece Excel, então eu vou treiná-lo para conhecer Excel, ok. Mas e para ele
entender a filosofia de trabalho da empresa, e para ele acreditar, e para ele comprar a ideia da empresa, né? Então essas coisas são importantes também. Alinhar ações, objetivos e metas, né, com a filosofia da empresa, missão, visão, valores, por menor que seja a empresa, ela tem que ter lá, qual que é a visão, onde que eu quero chegar, qual que é o meu destino, né? E eu preciso procedimentar isso também. E um bom processo de seleção. Sem um bom processo de seleção, se você contratou errado, tudo que você fizer vai ser para consertar o erro. Então as empresas que não têm essa parte de recrutamento e seleção, que não têm condições de fazer essa missão e visão dentro da própria organização, a dica então é poder contratar um consultor, né? Alguém de fora que consiga fazer isso, porque Sem você dúvida. vai estar, na verdade, muitos empresários acham que estão perdendo dinheiro com isso, mas na verdade estão ganhando no futuro a longo prazo. Né? Exatamente. Ok, entrevistamos o professor Mauro Jonas, que estará de volta amanhã no programa falando de gestão, a partir das 10h35, e amanhã nós traremos um assunto dentro de gestão de pessoas, que é a integração de novos funcionários. Muito obrigado, viu, professor? Ok. Se você quiser deixar o contato para os nossos ouvintes, fique à vontade. Tá joia. Na grande realidade eu tenho um site, né, quem quiser, www.profmauro.com, prof de professor, www.profmauro.com. Muito bem, olha, amanhã então estaremos de volta às 10h35 com o programa Falando de Gestão, falando da importância da integração de novos funcionários. Lembrando que você pode deixar o seu comentário na nossa página da CBN, é www.cbnmogi.com.br, ok? Você, ouvinte, pode também participar do programa. Logo mais, né, nós estaremos lendo os comentários, nós estaremos colocando no e-mail. Nós temos um e-mail reserva, que é o meu e-mail, que eu estarei adicionando agora, e você pode entrar e mandar as suas questões, ou a sua pergunta, ou falar o que você achou do programa, que é haroldopardo@hotmail.com. Você pode entrar lá e colocar o seu comentário também através do e-mail. Logo mais nós teremos uma página no Facebook também, já estamos preparando para o programa Falando de Gestão, onde você vai poder participar, ok? Então amanhã estaremos falando de integração de novos funcionários, e com certeza ao longo da semana o programa Falando de Gestão vai estar falando sobre integração de novos funcionários, plano de carreira. O professor Mauro estará conosco aqui todos os dias até sexta-feira, e na sexta-feira nós estaremos finalizando a série de entrevistas com o professor Mauro. Lembrando que o programa ele vai ao ar 10h35 e às 11 horas nós finalizamos o programa. Eu sou o Haroldo Pardo, estive com você aqui no programa Falando de Gestão, e com certeza a sua participação conosco será muito importante. Espero ter agregado um pouco mais no seu dia. Uma ótima segunda-feira, e até amanhã às 10h35. Rádio CBN, Mogi Mirim, São Paulo. Haroldo Pardo está apresentando na CBN Mogi, Falando de Gestão. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Futebol CBN, a maneira mais inteligente de você acompanhar as vitórias do seu time. Na CBN, você tem emoção na dose certa, uma goleada de informações e ainda joga com o nosso time. Entre em campo com a CBN, a rádio que toca notícia também no esporte. Ler, escrever e fazer as primeiras operações. Um direito que deve ser garantido a todas as crianças. E para isso, não basta alfabetizar. É preciso alfabetizar na idade certa, até os 8 anos de idade, ao fim do 3º ano do ensino fundamental. Para avançar neste desafio, governo federal, estados e municípios estão unidos em torno de um pacto, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Serão realizados grandes investimentos federais na formação de professores, na gestão escolar e na produção de recursos didáticos. Prefeitos, secretários de educação e diretores de escolas, certifiquem-se se o seu município já faz parte deste compromisso com a alfabetização das nossas crianças. Um compromisso do Brasil e de todos os brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal. A Santa Casa de Misericórdia de Mojimirim inicia a partir do dia 4 de março a campanha do Agasalho 2013, realizada pela CIPA e pelo SESMIT, que é a campanha que tem o objetivo de arrecadar agasalhos junto à população que serão doados às entidades assistenciais da cidade. No ano passado, a campanha do agasalho arrecadou por volta de 300 peças de agasalhos, cedido por colaboradores e usuários, entre cobertores, blusas, mantas, cachecóis, entre outros. O material adquirido foi doado ao albergue Vila Paim, Lar Maria de Nazaré e Vila Vicentina. Este ano, a meta... Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de março de 2013. O faturamento do comércio da Grande São Paulo avançou 5,5% em 2012 na comparação com o ano anterior. As vendas ultrapassaram a marca de